Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho falar para vocês como fazer anotações eficientes. Mas antes de eu começar a dar algumas dicas aqui, eu gostaria de deixar dois recados. O primeiro, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal. O canal teve um crescimento muito grande nesses últimos dias, então seja muito bem-vindo e eu espero poder te ajudar muito. Por favor, conte comigo. E eu gostaria de aproveitar e me apresentar. Como muitos estão chegando aqui, eu gostaria de falar que, primeiro, leia sempre a caixa de descrição dos vídeos, porque eu sempre coloco os vídeos que eu cito aqui durante o vídeo para vocês. Também coloco outras informações que eu achar legal e bacana, que acabam complementando o vídeo. Então, eu levo muito a sério a caixa de descrição. Segundo, eu queria falar um pouquinho sobre mim, porque às vezes você caiu aqui de paraquedas. Então, meu nome é Alana, tenho 26 anos, moro em Brasília, sou formada em Direito e atualmente eu sou vestibulanda de Medicina. Então, a minha dica, ou melhor, minha dica não, eu recomendo que tu clique no meu canal e dê uma olhada nos vídeos anteriores para você se situar um pouquinho e você me conhecer melhor. E a segunda coisa é falando sobre essa coisa de anotação de resumo. Você que está entrando agora para a faculdade de Direito, dependente da faculdade, você vai acabar criando o hábito de estudar. Isso é algo que você vai criando no decorrer dos dias, não é de uma hora para outra. E você vai descobrir que nesse mundo de estudo existem inúmeros métodos de estudo. E quando eu comecei a estudar, aprender a estudar, porque estudar não é apenas você sentar e ler, não. Existe toda uma estratégia, um planejamento. Eu passei por todos os métodos de estudo, de anotações no caso. Então eu já fiz mapa mental, já fiz resumo em fichas, já estudei apenas lendo o livro, não fazia resumo ou anotações do livro. Estudei também fazendo anotações dentro do livro e não anotações no papel. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Eu fiz resumo digitado também no Word, bonitinho. Você encontra vários vídeos aqui no YouTube sobre como fazer um resumo bonitinho no Word. Então, assim, eu passei por todos os métodos. Resumos apenas com palavras-chave. Então, eu andei por esses métodos e eu me adequei mais ao método de fazer o resumo tradicional mesmo. E uma coisa que quando a gente começa a fazer resumo, mapa mental, a gente sempre fica com aquela dúvida: é para colocar apenas o que é importante, mas o que é realmente importante? Você fica com essa dúvida. Então, eu vou te dar uma dica. Se para você esse conteúdo é importante, então coloque no seu resumo. Simples. Faça isso. Se você achou aquele conteúdo difícil, que você precisa colocar no seu resumo para você poder revisar mais vezes, porque essas anotações que a gente faz, o objetivo é que a gente revise essas anotações e não fique deixando ela no canto para enfeitar o seu quarto, o seu escritório. Então, se você achou aquilo lá importante, coloque no seu resumo. Não tenha medo, não, porque algumas pessoas, que nem eu mesma já fui esse tipo de pessoa, eu vi outras pessoas falando: você não pode colocar tudo no seu resumo, você tem que colocar apenas o que é importante. E você fica: o que é importante? Hoje eu descobri alguns métodos que eu vou falar pra vocês de como saber se aquele assunto é realmente importante, aquele ponto do conteúdo é importante. Eu vou falar pra vocês. Mas eu quero dizer, não tenha medo de você fazer seu resumo. Depois, mais pra frente, você vai adequando, você vai descobrindo: não, eu prefiro fazer o resumo desse jeito, não, eu não preciso colocar tudo, eu posso colocar mais colorido, não, gosto dele mais simples. Então, assim, com o tempo você vai melhorando e você vai descobrindo o que você realmente gosta. E o importante, você vai criando o seu próprio resumo eficiente, a sua anotação eficiente. Então, vamos lá. A primeira dica aqui que eu queria te dar. Então, a primeira dica é você saber filtrar o que é importante para você poder colocar no seu resumo e na sua anotação. E para isso, a gente tem um método. Ou melhor, não é um método, mas é uma forma que te ajuda a saber o que é importante, que é fazendo questões.
O que acontece? Eu falei pra vocês aqui no vídeo de rotina, que é o vídeo anterior, que eu fazia questões. Então, eu lia a doutrina, lia a lei seca e depois eu fazia as questões. Na hora que você tá fazendo as questões, você acaba vendo quais foram os assuntos cobrados. E esses assuntos cobrados costumam ser os mais importantes. E outra coisa também que você vai reparar é que acaba tendo questões repetidas sobre o mesmo assunto. Então você tá lá fazendo questões de pessoas, direito civil, parte geral, direito civil 1. E você percebe que cai 5 questões sobre emancipação e uma questão sobre ausência. E aí, o que você acha que é mais importante? Será que é mais importante estudar emancipação ou ausência? Óbvio que é emancipação, porque cai muito mais questões. Consequentemente, você vai colocar mais informações sobre emancipação no seu resumo do que ausência. Pode ser que na sua prova venha cair mais questões sobre ausência do que sobre emancipação, mas siga aqui o meu conselho, pelo menos dentro de concurso, OAB não digo tanto, porque eu não sou muito boa na OAB, mas em concurso, eles costumam ir pro caminho que mais cai. Sobre palavras-chave, aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o vídeo na caixa de descrição, um vídeo que eu falo sobre como você acha as palavras-chave do seu texto, do seu livro. Então esse vídeo tem ajudado muitas pessoas e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Agora essa é pra você que faz anotações durante a sala de aula. Inclusive eu recebi uma pergunta aqui no comentário sobre como que eu fazia anotações, se eu fazia anotações dentro de sala. E eu sou uma pessoa que eu não consigo estudar se eu não estiver escrevendo. Então, óbvio que durante a sala de aula eu tô lá rabiscando e eu tô escrevendo. Eu não tô com um caderno aqui pra mostrar pra vocês como que eram as minhas anotações, mas lá no meu Instagram, @estudalana, se você for lá pra baixo, lá no meu feed, lá pra baixo mesmo, você vai ver as minhas anotações em sala. Então elas eram todas bagunçadas, aí depois que eu fazia uns resumos mais bonitinhos, o professor ele falava tudo que ele falava, eu tava anotando e eu sou desse tipo, eu tenho que anotar tudo e é uma forma de reter a minha atenção para a aula. Se eu não estiver anotando, eu vou ficar distraída com outra coisa, com o mosquito, com o sapato da pessoa e não vou estar focada na aula. Então eu preciso anotar. Mas isso é de cada um. Já tive colegas que ficavam olhando para a lua, para o céu, não tava nem aí com nada e lembravam muito bem do conteúdo e às vezes melhor do que eu. Então isso vai de cada um para cada um. Mas durante a aula, às vezes o professor ele falava bem assim: olha gente, isso cai na prova. Ou ele falava: olha, atenção, porque isso é bem complicado. Olha, isso vocês vão usar bastante. Na hora que eu escutava isso, minha anteninha já ligava, tchum, e eu já corria pra escrever no caderno aquele assunto, porque ia cair na prova, e realmente caía na prova. Depois que eu fazia essas anotações em sala, eu tinha o costume de chegar em casa e pegar a doutrina da matéria, caso eu usasse doutrina nessa matéria. Eu gostava de estudar por doutrina nas matérias que eu mais gostava. Então, direito civil, direito tributário, direito do trabalho, processo penal. E eu pegava os slides também dos professores e eu acabava acrescentando informações que não tinha no meu caderno. Então, o que eu via nos slides, o que eu via em doutrina, eu passava pro meu caderno. E também as questões. Conforme eu ia fazendo as questões, embaixo das questões costumam ter alguns comentários de outras pessoas que elas vão lá e comentam explicações sobre aquela questão. E eu gostava de anotar esses comentários dessas pessoas, porque às vezes eu aprendia muito mais com o comentário dos colegas do que com o professor em sala. Então por isso que é bacana também esse site que eu indiquei pra vocês no vídeo passado. Não é publi, bem que eu gostaria que fosse publi, custa R$100 por ano, acho que você paga R$100 pra você poder usar o site, tem questão, tem resumo, tem videoaula. Me patrocina! E eu mostrei aqui pra vocês, eu fiz aqui num caderno aqui que eu tenho, mais ou menos como que eu fazia a minha anotação pra vocês verem como que funcionava a coisa. Eu tô sem meu óculos e eu tô olhando pra cá.
Mas é pra ver a anotação, porque eu gosto de olhar pra cara de vocês. Eu não sei vocês, mas quando eu tô assistindo um vídeo no YouTube, a pessoa tá gravando assim, ó, olhando pra ela mesma e não tá olhando pra vocês. E eu fico com uma agonia enorme e eu paro de assistir o vídeo na hora. Porque eu gosto de olhar no olho, entendeu? Tá bom. Então, isso daqui, ó, eu colocava aqui o título. Por exemplo, era assim que eu fazia as minhas anotações. Colocava o título, aí depois embaixo eu ia colocando subtítulos. Então o professor ele chega, gente, hoje nós vamos aprender sobre o fato jurídico no direito civil. Aí ele começa a falar, o conceito, o que é o fato jurídico? O fato jurídico, ele é blá 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 blá. E gente, eu tô dando esse exemplo de professor, que é um professor muito bacana, muito legal. Porque tem muitos professores que não dão aula desse jeito. Eles simplesmente chegam na sala, começam a falar um monte de coisa e você tem que correr e tentar filtrar daquelas coisas que ele tá falando, filtrar o que é bom pra você. Ou melhor, o que é importante pra matéria. Já peguei um monte. Então aqui o conceito, aí depois aqui ele começa a falar sobre os princípios, ele fala, gente, vamos falar sobre... E tem o princípio da igualdade, que tem que ter igualdade entre os contratantes. Aí depois, na verdade, acho que nem é contratantes, nem lembro mais. Aí depois aqui ele fala assim, princípio da boa-fé, que você tem que ser uma pessoa moral, tem todas aquelas coisas. Ética... E depois aqui um outro subtítulo. Era dessa forma que eu fazia as minhas anotações. Às vezes eu puxava uma seta ali, uma seta aqui, fazia um mini mapa mental aqui no meio. Depois eu pegava, acrescentava post-it. Sempre ando com post-it, gente. Sempre acrescento post-it em tudo. Eu também tenho a mania de escrever em tudo na folha. Então eu escrevo aqui em cima, escrevo em tudo. Eu pegava o caderno e levava realmente a sério o meu caderno. Não deixava nenhum espaçozinho branco. Então era dessa forma aqui que eu fazia mais ou menos as minhas anotações pra vocês verem, mas tem mais lá no Instagram, @estudalana. Então é isso, gente. Métodos de estudo, método de anotação, você vai ver que existem inúmeros. E eu recomendo muito que vocês pesquisem mais nos Instagrams aí, né? Que tem muitos Instagrams que tiram foto mostrando o seu resumo. Então é legal da gente se inspirar. E isso motiva também bastante a gente querer estudar e fazer uma coisa legal, elaborar um resumo bacana. E também tem uma rede social que eu não sei se vocês conhecem. Inclusive eu deixo o link da minha rede social aqui embaixo, que é o Pinterest. Gente, o Pinterest é a melhor rede social da vida, que você encontra essas imagens de resumos bonitos, ideias, mapa mental. Ai, gente, é uma maravilha. Eu tenho vontade de fazer tudo aquilo lá, mas acabo que eu não faço. Porque eu tenho... Não é que eu não tenho preguiça, é que eu não tenho um dom assim, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa mais simples, mais básica. Porque o importante mesmo do resumo não é ficar decorado, não é ficar bonitinho. O importante é você revisar e aquele resumo te ajudar a acertar questões. É esse o papel do resumo, gente. O papel do resumo não é pra ser algo colecionável, não é pra você colecionar, não é pra você enfeitar, não é pra... Ou melhor, você pode enfeitar. Mas você entendeu o recado que eu quis dizer, né? Se não entendeu, volta o vídeo e tenta entender. Eu sou muito difícil de explicar, gente. Às vezes nem eu entendo, às vezes eu começo a gaguejar. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Se você não entendeu muito bem, me pergunte. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um post sobre como fazer mapa mental. Porque, é isso que eu queria falar. Eu tenho um jeito de estudar, tinha um jeito de estudar lei seca. O que é lei seca? É a lei do vade-mecum, é o Código Civil, aqueles artigos. Você pega o artigo e você começa a ler e você não entende nada. Meu Deus, Alana, eu não tô entendendo nada desse artigo. Então, eu tinha o costume de fazer esqueminhas. Fazer tipo mini mapa mental daquele artigo. Isso me ajudou muito a entender, a filtrar, a interpretar aquele artigo. Então eu vou deixar aqui embaixo o post que eu fiz no Instagram sobre como estudar a lei seca. E eu acho que vai ajudar muito vocês. E sério, muitas pessoas já estão usando esse método e tem ajudado muito. E é isso, eu acho que eu já falei muito agora. Um beijo pra você, se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram e calma. Vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Se eu me formei, você também se forma. Tchau, gente. E outra coisa. Encerramos aqui o especial Calouros de Direito
Qualquer dúvida, me chame aqui no Instagram, ou melhor, no Instagram mesmo. E é isso. Tchau!